Bom dia. Mateus 21, a partir do versículo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 2. Nós estamos lendo esses dias somente, meditando, falando, comentando somente sobre as palavras de Jesus, somente o que ele diz. Somente sobre isso nós estamos falando. Muito bem, versículo 2 diz assim: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada com seu burrico ao lado. Desamarrai-os e trazei-os para mim. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles e sem demora os devolverá. Jesus está se aproximando ali de Jerusalém. Ele fez tudo para que a palavra se cumprisse nele. Que Deus já tinha revelado para o profeta, quando falava que o Messias entraria em Jerusalém, montada uma jumentinha, mas somente se cumprir na palavra. E ele fez isso. Aí, como ele não tinha nada, Jesus não tinha nada, bens materiais, nem sequer uma jumentinha. Quando ele sabia, ele falou com os discípulos: vai em frente no povoado que está na frente, lá vocês vão achar uma jumenta amarrada lá com seu burrinho, né? Trazei ela. Se alguém perguntar: não, mas por que está desamarrando? Fala: não, porque o Senhor precisa dela, mas que logo, logo será devolvida. E nós sabemos da história, ele foi, ele encontraram, trouxeram, e ali trouxeram mais jumentinha. E Jesus montou nela e adentrou ali em Jerusalém, o povo gritava na sua frente: Hosana, Hosana nas alturas, né? Ou seja, Hosana, bendito que vem em o nome do Senhor. Mas porque o povo ali estava glorificando ele, não exatamente por ele ser Jesus, mas estava glorificando porque queriam levantá-lo como rei físico. Achava, porque ele não tinha o entendimento da palavra de Deus, que ele seria o rei de Israel. O rei estava entrando ali em Jerusalém, porque naquela época o Israel vivia sob o domínio de Roma. Vivia sob o domínio ali do imperador Augusto César. Então eles queriam se libertar. Então achavam: Jesus então, né, esse que vai ser o rei de Israel, para libertar. Mas não era nisso. Jesus é o rei dos reis, não um rei físico desse lugar. Muito bem, aqui agora nós vamos lá para o versículo 13. Versículo 13 está escrito assim: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Porque Jesus ali, depois que chega então a Jerusalém, ele vai ao templo e se depara ali com todo tipo de comércio. As pessoas comercializando. E não faço questão de lembrar que não foi no altar, não foi no púlpito, não. As pessoas estavam comercializando, estavam fazendo negócio ali no pátio, né, naquele pátio exterior. Vamos falar de uma maneira mais clara sobre isso lá no Evangelho de João, capítulo 2. Jesus fez um chicote e expulsou todo mundo, deu chicotada a todo mundo.
e expulsou e falou: não, a minha casa é a casa de oração. Vocês transformaram em covil de ladrões. Por isso que eu falo, Jesus não permite, ele não concorda, não aceita nenhum tipo de comércio nos templos. Hoje é comum, eles vendem tudo, todo tipo de coisa, estão comercializando nos templos, mas Jesus não permite. Jesus não autoriza, não concorda. Templo, congregação não se pode vender absolutamente nada. Jesus expulsou, hein? Jesus agiu com violência. Só saber que peca não é só o templo que está vendendo, não. Você que compra. Ah, compra uma lembrancinha aqui de fé, comprei um livro, um CD, comprou qualquer coisa, você está pecando, você está errando. Tá? Pensa nisso. Versículo 16. Não ouves o que estas crianças estão proclamando. Não, 16 diz assim: sim, e vós nunca leste dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, suscitar louvor? Os fariseus, né, vieram questionar Jesus, porque as crianças estavam ali gritando, né? Hosana, o filho de Davi, não seja bem-vindo. Hosana quer dizer bem-vindo. É o filho de Davi. Aí vieram questionar Jesus: cara, como é que você está vendo essas crianças falando isso? Pode não. Jesus falou: não, pode sim. Vocês nunca leram, está na palavra, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos foi suscitado louvor. Salmos. Então, o tempo todo Jesus tinha que mostrar para eles na palavra. Na palavra. E mesmo assim, esses religiosos, esses fariseus se recusavam a praticar. Tudo bem, vamos lá para o versículo 19. Nunca mais se produza fruto em ti. Jesus passou a noite no jardim lá em Betânia. No dia seguinte, voltando cedo, aí ele passa perto de uma figueira, ele está na beira da estrada, figueira, ou seja, um pé de figos. Porém, ele aproximou, olhou, estava cheio de folhas, bonita, mas não tinha nenhum fruto. Aí Jesus pegou, amaldiçoou a planta, falou: nunca mais se produza fruto em ti. Por que Jesus disse isso? Porque, apesar de não só ser época de figos, da figueira da figos, aquela época era para ela estar ali como você vai, por exemplo, no pé de caqui. Aqui eu fico observando isso, nós temos um pé de caqui ali no pomar. Você chega no pé de caqui, isso aí parece que está morto, está seco, só tem as varas, as folhas caíram tudo. Mas agora, a partir do mês que vem, eu acho, começa a dar flores, dar folha, fica bonito, folhagem surge e dá frutos, e final do ano, início do ano já tem frutos maduros. Da mesma forma é o figo. Então, ou seja, como ele estava com folhas, cheio de folhas, para ter frutos também, o correto naquela época era não ter sequer folhas. Mas quando está todo cheio de folhagem bonita, tem frutos. Jesus foi até lá e não encontrou nenhum fruto. Aí nos dá um exemplo, ele pegou e amaldiçoou ele. Por quê? Dando um exemplo para nós da hipocrisia.
nós encontramos muitas vezes pessoas que demonstram uma coisa, demonstram uma honestidade, uma espiritualidade, uma seriedade, mas não é nada disso. É só aparente, é como Jesus fala, né? O sepulcro caiado. Então, Jesus amaldiçoou. Então, se nós temos que ser autênticos, mostrarmos a nossa natureza como é. Não podemos estar disfarçando, porque eu sou bonzinho, eu sou crente, eu sou isso, mas agir de maneira errada, viver no pecado. É isso que não podemos. Muito bem, versículo 21. Então Jesus falou com eles, olha, com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, poderei fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a esse monte, ergue-te daqui e lança-te no mar. E assim acontecerá. E tudo que pedis em oração, se credes, recebereis. O que aconteceu? Quando Jesus ali amaldiçoou a figueira, na mesma hora a figueira secou. Ficou completamente seca. Acabou na hora. Aí os discípulos ficaram assombrados, né, admirados. E ficaram questionando, mas como é que pode acontecer um negócio desse? Na hora ali a figueira secou. Aí Jesus falou, não, olha, se vocês tiverem fé, se vocês não duvidar, realmente colocar a fé em ação, você pode falar não somente isso, como você pode falar até pode ordenar este monte, você pode falar para essa montanha. Falou, sai daqui e vai lá para o meio do mar. Pode falar até isso e vai acontecer. Se você tiver fé. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer aquilo que tem um propósito e fazer com fé. É isso que Jesus nos ensina. Se nós tivermos fé, crermos na palavra, colocarmos ela em prática, nós pediremos, de acordo com a palavra de Deus, e o que nós pedimos acontecerá. A palavra se cumpre na nossa vida. Nós temos que colocar em prática. É necessário isso. Colocarmos a palavra. E para colocarmos ela, temos que ter fé. Nós vivemos essa situação quando os discípulos de Jesus tentaram expulsar um demônio de um rapaz e não conseguiram. Jesus chega para ele e falou, geração perversa, até quando estarei com vós? Cadê a fé de vocês? Era para vocês terem expulsado, mas não tiveram fé. Nós temos que agir com fé. Nós temos que agir com autoridade. Nós temos que crer na palavra do Senhor. Não aquilo que o Senhor disse que eu posso fazer, então que eu vou fazer. Aquilo que ele disse que eu não posso fazer, eu não vou fazer. Aquilo que o Senhor disse que eu posso pedir, eu vou pedir. Eu sei que vou receber. Porque tudo que pedis é oração, se crer, receberei. Tudo aquilo que você pede, de acordo com a palavra dele. Nós lemos Mateus, versículo 21, até o versículo 24. Nós lemos Mateus 21 até o versículo 22. Querendo Deus, amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 24. Amanhã iniciaremos no versículo 24 de Mateus 21. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.